Já fragma 4. E quando quiser, Cris. Câmera. (14 de novembro), segunda-feira, estamos aqui próximo do encontro de rios Sana e Macaé. Som ambiente. É porque a gente tá fazendo um filme da nossa história, entendeu? Da história do quilombo, das riquezas aqui, do jeito das pessoas. Aí pintou essa oportunidade da gente fazer essa história, já tem um livro, e agora ela tá fazendo esse documentário aí para poder ter uma imagem, né? Uma imagem. Som ambiente no cemitério do Quilombo, take 1. Visões do Paraíso traz uma reflexão sobre a memória, sobre as histórias do território fluminense, as muitas histórias dos corpos que habitam esse território, filmado nas montanhas da Serra do Mar, na foz do rio Macaé e do rio Sana, em Casimiro de Abreu. Eu fico um tempo meio pra ela, Café e flor. Tira uma foto pra você aqui sua. Sim. E sem ser rapidinho. Plano de 10 segundos. Isso, Depois, você vai sentindo, você quer movimentar a câmera de um para o outro, às vezes passa por alguma coisa em torno. Mas o que eu queria dizer é que, mesmo se eu parar de filmar, A senhora, a conversa continua. Ah, tá. Não se liga. Ah, tá, Isso eu porque quero ela dizer. tá gravando. E ela tá gravando, exatamente. Beleza. Que aí eu posso aqui, pá, depois, pá. Eu vou fazendo pra poder alternar. Só rapidinho. E aí, e às vezes espero algum movimento. Vai ficar legal. É, a minha amiga aqui, ó, e os cafés. O filme evoca uma memória social dos afetos, presentes nas disputas de terra que ocorrem ali desde séculos até os dias de hoje. Então o que a gente faz? A gente revela, depois que a gente revela, a gente branqueia a imagem, né? Que é o que o branqueador faz, que é esse segundo químico aqui. Mas Oi, Cris, boa noite. Assisti ao filme, achei profundamente E aí, emocionante. amiga, tudo bem? Eu assisti aqui em casa. Então, só comentando um pouco na sobre o tela aqui filme do nosso que eu acabei de computador, ver agora. a seleção dos áudios, das Só comentando, imagens. Nossa, achei tá muito bem muito feito. bom, Ouvir a voz do seu achei muito Cici, bom. ouvir o efeito de eco que Logo do início coloca. É muito poderoso, entendi intensifica que muito, né? era um Lindo, filme nossa, de uma poesia trabalha com imensa. memória, né? Base de corante, ela é feita de corantes. O termo técnico é super lindo. Nuvens de cor. Assim, a substância formadora da imagem colorida são nuvens de cor. Enfim, a temperatura é bem importante na revelação colorida. Mas se você Mas alterar a temperatura... é um filme de divagações, né? Sobre... A sensação é de sonho distante, um sonho distante, uma memória distante que tá tentando ser lembrada, tá tentando ser reconstruída de alguma forma, persistindo, né? Uma memória que tá persistindo, tá sendo reencontrada. Os cortes, né, os critérios que vocês utilizaram para colocar tudo isso para dialogar, né? É um filme muito poderoso na denúncia à presença europeia como uma presença expropriadora, né? Para trazer essa outra visão da história do Brasil, né? Que coloca a presença europeia como não civilizadora, mas usurpadora, né? Muito, muito, muito bom. Parabéns, Cris.
Já estamos aí gravando, galera. Bem-vindos. Então, gente, esse aqui é o bate-papo, né, com a equipe do Visões do Paraíso. Enfim, para a gente conversar um pouco sobre como foi o processo, né, de realização desse filme. Então, eu queria agradecer a todos vocês por estarem aqui nesse momento. E acho que a gente pode começar com a Cris, que está aqui, que é a realizadora do filme, né? E, Cris, se você puder começar falando um pouco sobre como é que foi a idealização do filme, esse primeiro momento, né, esses primeiros passos, como é que o filme surge, e depois, em seguida, para onde ele vai, assim. Eu acho que o filme surge um pouco na conhecer mais sobre a história da Serra do Mar, sobre a história as nossas histórias do Rio de Janeiro expandido, digamos assim, né? Que é um interesse que eu já que me move já há algum tempo e eu sempre venho querendo ir e de alguma forma aprofundando um pouco mais, alargando um pouco mais também essa pesquisa. Se eu falar demais, me interrompe. Tudo bem. E de alguma forma acho que o Visões do Paraíso ele vai surgir um pouco nesse olhar para a floresta da serra, nesse olhar para a serra, nesse olhar para o território da montanha, com as imagens, né, as imagens que a gente tem antigas da floresta, antes da fotografia, com os artistas viajantes, os desenhistas, essa iconografia desse início do século XIX, da floresta, da Mata Atlântica, daquele processo de colonização que houve ali em Friburgo. Essas imagens me encantavam muito, me encantam muito. E aí a pesquisa, a vontade de aprofundar essa história, a gente teve o edital que lançou esse desafio, né, falar sobre a época da independência, e aí na época conversei com a Raquel, troquei com ela assim um pouco esse encanto pela floresta e tal, por essas paisagens, e aí surgiu essa vontade de juntar, né, esse desafio do edital com essa pesquisa, né, da Serra do Mar, da floresta, da nossa floresta que envolve a cidade, da montanha, da história desse Rio de Janeiro, desse grande rio, né, do entorno do rio. E aí, pesquisando um pouco isso, conhecer essa história da disputa de terra que houve em Friburgo, na Serra do Mar, em Casimiro de Abreu, naquele entorno ali de Friburgo, durante a independência, e a questão quilombola, a questão dos aimorés, a riqueza dessa história, né? A gente começa por um motivo e vai descobrindo cada vez mais a riqueza de uma história do território carioca, do território fluminense, do nosso território, dos personagens que habitam o nosso território, enfim, esse encantamento com a memória, né? É como se a pesquisa, o Visões do Paraíso, ele vai surgindo assim como se o conhecer mais sobre essa história fosse dando um corpo a essa memória e um corpo a esse filme. E, enfim, daí vai crescendo para tudo que virou. Acho que surge muito disso, assim, dessa vontade de conhecer melhor a história da montanha que em torno do rio, né? E olhar para essas imagens antigas, pré-fotografia, que nos mostram essa paisagem, e esse encantamento sobre isso e o aprofundamento, o conhecimento sobre a história dos povos quilombolas que estavam ali, as lutas, as fazendas, enfim, vai se descortinando uma história sobre o nosso território, que é uma história muito fascinante, muito rica visualmente, em termos de acontecimentos trágicos, personagens fascinantes. Isso cada vez mais vai dando um corpo ao filme, né? Aí o filme foi surgindo, foi crescendo já forte desde o início, porque essa história ela é forte desde o início. Legal. Raquel, então agora eu queria pedir para você falar um pouco sobre o processo de inscrição do filme no edital, assim, sobre esses que enfim, acho que é um certo desafio também, né? Tipo, acho que já é um desafio escrever um filme no edital, um filme experimental que usa 16 e, enfim, acho que é um desafio talvez maior ainda. E se você puder falar um pouco sobre essa parte da pré-produção. Esse nem foi tanto um desafio assim, porque era um projeto que conversava muito com o edital. Porque o edital buscava filmes, projetos que dialogassem
com a questão da independência do Brasil, com os 200 anos da independência do Brasil. E esse projeto ele dialoga diretamente com isso, né? Na verdade, o que me motivou a investir nesse projeto e incentivar a Cris a ir adiante e a gente colocar esse projeto juntas foi essa coisa da gente ver que a gente não conhece a história do nosso estado, né? Aqui no Rio, a gente não sabe muito bem o que acontece. Então, era uma oportunidade incrível da gente mostrar um pouco para o povo do Rio de Janeiro, do povo fluminense, um pouco do que foi a sua história, de como é que essa colonização começou lá atrás, e fazer esse paralelo com os dias de hoje. E aí a gente pôde mostrar ao longo do filme, e essa ideia ela já existia desde a época que nós escrevemos o projeto no edital, mostrar como essa colonização, como os problemas que essa colonização desorganizada e sem grande planejamento lá atrás influenciaram toda a região até hoje, né? E os problemas permanecem. A gente vê, acho que quem vai assistir o filme aí vai ver isso claramente, né, que a gente nunca resolveu muito bem a situação ali. E o desafio maior de escrever o filme, e aí sim foi o desafio, é porque é um filme feito em 16 milímetros, né? E aí você tentar explicar isso para a geração de hoje em dia, tão antenada com o digital, com as novas tecnologias, o que é um filme feito em 16, explicitar isso no digital e contar com a compreensão tanto da comissão de seleção quanto da equipe de acompanhamento de projetos, com a sensibilidade deles entenderem as especificidades de você filmar e a importância de manter essa bitola hoje em dia, foi o nosso maior desafio. Mas eu acho que a gente foi bem sucedido, a gente defendeu bem a ideia e conseguimos realizar o projeto com êxito, né? Bom, vou aproveitar então o gancho que você falou sobre o 16 e pedir para a Cris e também, se o Igor quiser já abrir a fala dele, para contar um pouco sobre esse processo de filmagem 16mm, né? Por que essa escolha pelo 16? Enfim, o que isso traz de diferencial no filme em termos estéticos, em termos de processo? E lembrando também, esse ano acho que é o centenário do 16mm, né? Acho que a gente está comemorando uma data assim. Então, essa importância também, né, da gente voltar a essa prática, né, esse momento de inteligência artificial e imagens sendo geradas por robôs, enfim. Se a Cris e o Igor quiserem falar um pouco sobre isso. Então, boa noite, pessoal, todo mundo. Então, satisfação estar aqui falando, compartilhando, conversando com vocês, né, e com todo mundo depois que assistir. E foi um grande prazer fotografar o filme, né, com o convite da Cris, assim, e os filmes da Cris sempre foram, né, em 16 milímetros. E esse também, e né, a gente filmou também ainda com uma câmera movida a corda, né, uma Bolex. O que traz muito ele traz essa escolha, traz assim muito para uma fotografia assim muito delicada, né, assim, muito pontual, assim, no sentido de que a gente, né, não tinha também filme para gastar e nem seria o caso também, mesmo se tivesse também. A gente tem uma coisa de ser preciso, assim, né, nos planos, então tem muita delicadeza nisso também, assim, eu percebo. E tem uma magia ali, eu acho também, assim, sabe, que é uma magia do que, né, o que vai sendo escolhido para filmar, assim, é muito preciso, assim. Eu fiquei muito feliz com o resultado também. E também com a forma da edição, assim, né, que a gente teve a Cris trouxe muitas referências, né, de pinturas e desenhos também do século retrasado, né, da Mata Atlântica, e depois eu já sabia que seria usado no filme em si, e realmente foi, e acabou sendo até bem mais do que eu imaginava, e ficou lindo, assim, na verdade, tudo super conversou mesmo, assim, né, com as imagens, no filme com as imagens 16. Eu até, quando assisti esse corte final, no primeiro plano, assim, eu levei um susto, achei assim, ué, caramba, e esse plano eu não lembro de ter filmado, assim, que era uma ilustração, e ainda mais com efeito 16, aí eu
eu falei, caramba, mas era totalmente ali dentro do universo que a gente filmou, realmente depois as entram as imagens e tudo dialoga, assim, achei muito lindo isso tudo, da forma que o filme foi se construindo, assim, né? Desde antes, a gente vendo as ilustrações, e aí também é curioso, assim, a gente foi lá visitar a locação antes, e, né, foi muita conversa, e foi vendo as possibilidades, as perspectivas, e eu achei muito curioso que depois, quando a gente estava filmando mesmo, quando a gente foi filmar, enfim, na história inteira de vida, assim, eu já vivi muitos sets em que a gente tem imprevistos, isso é muito natural, assim. Muitas vezes os imprevistos em qualquer set são negativos, assim. E o que eu senti nesse set é que, assim, todos os imprevistos foram positivos, assim, foram acontecendo coisas realmente, assim, naquele espaço e tempo que a gente estava filmando ali, que só concorreram pro filme, assim, pro filme ir acontecendo de uma forma fluida. Isso foi muito bom, assim, né, teve um planejamento, mas também teve, assim, os imprevistos positivos, assim, de coisas que iam acontecendo. Isso foi muito mágico, assim, me chamou muita atenção nesse set, assim, me marcou o set muito nesse sentido também, assim, isso me chamou a atenção, assim, as coisas realmente iam acontecendo, além do plano do que a gente planejou. A gente planejava, mas também outras coisas mágicas iam acontecendo. E tá lindo o filme aí, tô muito feliz com o filme, assim, muito bom mesmo, assim. Enfim, agora por hora é isso, assim. Não, só para acrescentar, que eu acho que a Bitola 16 é muito importante no cinema que eu faço, todo esse processo da revelação manual e toda essa questão. Enfim, é muito profundo toda essa escolha, né? Ela não é uma escolha, ela não é uma escolha inconsequente. Mas no caso do Visões do Paraíso, isso trouxe um desafio novo, diferente, porque o Visões do Paraíso ele tem um aspecto de documentário, né? De ir para um lugar, de entrevistar pessoas, de ir numa locação. Talvez seja o primeiro filme que eu faço onde isso estava mais presente mesmo, né? E aí filmar em 16 dessa forma e sabendo depois que vou revelar, né? Que depois da revelação tudo pode acontecer com a imagem. Então isso também exigiu assim uma entrega muito grande do filme durante a filmagem, né? Porque, claro que a gente tinha uma programação, tinha planejamento, tinha encontros marcados. A gente saiu do Rio, fomos para Casimiro de Abreu, fomos para o Sana, fomos para o Quilombo, e tínhamos vários encontros e várias coisas organizadas. Mas o que esses encontros e essas organizações, de fato, iam gerar de imagem, ninguém sabia. Nós não sabíamos, de fato, o que ia acontecer, né? Se a entrevista ia render uma imagem bonita, ou se... Enfim, foi muito também um processo de estar lá, né? E de poder deixar um pouco, acreditar um pouco que o filme aconteceria naquele momento, né? Assim, acho que teve era uma equipe muito pequena, nós éramos nós 3 e mais a Renata, 4, né? E depois a Sônia, que virou a equipe, né? Que no fundo, dizemos, a gente tem a Sônia, que é uma personagem, que é a filha do quilombola, do seu Ceci, ela estava praticamente equipe de filmagem com a gente, né? Então virou um entrosamento muito fino, né? E muito delicado e assim muito onde parecia que o que estava realmente conduzindo era o próprio filme. Já não havia mais uma condução além do próprio processo que ia se encadeando, né? A gente tinha marcado de conversar com a Osana no dia seguinte, aí passamos a manhã inteira no Quilombo, fomos almoçar, aí eu pensei, não, vamos para a Osana agora, e a gente foi aquela primeira conversa com a Osana que foi a mais incrível, onde ela mais abriu o coração. Então as coisas foram realmente acontecendo de uma maneira muito fluida, assim, isso foi muito bonito do processo da filmagem. Foi realmente muito muito forte, assim. Isso é uma coisa que eu senti muito interessante, né? Muito bonito, assim. Bom, então vamos seguir. Então, eu vou pedir agora então para o Alex, né,
falar um pouco sobre a parte da pesquisa dessas imagens que a gente usou do século XIX, sobre a pesquisa e o licenciamento, essa parte também que é tão técnico-burocrática e que às vezes assusta muita gente, né, também, de, enfim, fazer essa parte de licenciamento, direito de imagem e tal, se você puder falar um pouco sobre esse processo. Fala também, Alex, queria só acrescentar, porque eu acho que é um assunto muito importante também que queria que você compartilhasse com a gente, sobre os acervos, né? Sobre como é que a gente tem acesso a essas coleções. Isso também é um assunto enorme, assim, que seria muito bonito a gente poder ouvir de você. Boa noite a todos, a todas e todos. Bom, primeiro eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de ter participado do filme. É, foi um processo muito legal e assim, adorei o resultado. Eu já, enfim, já conhecia a Raquel e a Cris há um tempão, né, pela atuação delas no cinema carioca, através do Dobra, e claro, a Cris também como artista. E eu fiquei muito feliz com esse convite de poder participar desse projeto, assim. Então, já assim, chamado, já estava convencido de que o filme só podia ser muito bacana. E realmente, assim, o resultado eu achei incrível. Eu gostei muito da fala do Igor agora sobre a questão dos arquivos e do 16 mm, porque realmente teve um trabalho sobre a textura, assim, que eu achei sensacional, no filme, que casou muito bem, assim, os dois. Mas, bom, na verdade, quando eu entrei no filme, a Cris e a Raquel já me apresentaram uma pesquisa, né? Já tinha uma pesquisa histórica que tinha sido feita e tinha também uma pesquisa de imagens que tinha sido começada, que tinha bastante imagens, e aí isso foi um ponto de partida, e aí a partir disso, enfim, me permiti também trazer outras referências, outras imagens, né? Que foi nascendo, enfim, do confronto também com a pesquisa que elas me passaram, né? Porque eu fui atrás das referências dessas imagens, aí buscando, encontrei outras coisas, abre um caminho, abre uma pista, você encontra um novo acervo, aí você mergulha mais num determinado acervo, então assim, foi uma pesquisa muito interessante. Eu estou mais acostumado a pesquisar imagens de fotografia, de filmes mesmo, né? Mais do século XX. E aí essa pesquisa com essa iconografia do século XIX foi muito interessante, muito legal, embora seja sob diversos aspectos imagens assim que tem uma certa tensão também, né? Porque a gente está falando, enfim, referências que vão certamente falar para mais pessoas, assim, ó, imagens do Jean-Baptiste Debré ou do Johann Moritz Rugendas, que são imagens, assim, enfim, realizadas por pessoas ocidentais, né, que vêm aqui para o Brasil, vieram fazer esses desenhos da situação aqui, enfim. Então, muitas dessas imagens têm uma tensão e são bem problemáticas. Mas, na verdade, né, eu acho que um dos grandes sucessos do filme também ter conseguido lidar com essas imagens assim e ter conseguido se apropriar delas, né, e tentar redirecioná-las. Uma coisa que me parece que uma coisa que é muito interessante nessa pesquisa que é claro que, enfim, tinha a questão quilombola, tinha a questão indígena e tinha também a questão da natureza. Então, assim, uma das coisas que eu estava buscando também, quando eu estava pesquisando imagens, era imagens da própria selva, né, da própria natureza. Então, isso era uma coisa muito linda, né, de fazer. E aí eu vejo como a natureza, porque, né, claro, enfim, tem as imagens que já existiam, tem as imagens que eu ofereci também através da pesquisa, e aí depois tem a montagem, né, que vem aí para, enfim, as imagens para identificar, isolar alguns lugares das imagens e tal. Então eu vejo que teve um trabalho muito bacana feito nisso também para fazer ressaltar a própria natureza dentro das imagens. A parte de pesquisa, eu acho que foi isso. Eu pesquisei
por se tratar de imagens de uma iconografia do século XIX, é, não é, ao mesmo tempo, é, é, tem, é difícil falar, tem coisas que são fáceis de acesso e ao mesmo tempo é meio complicado. Por exemplo, as obras do Jean-Baptiste Debré, a gente encontrou na melhor qualidade, assim, na biblioteca de Nova York. Então, isso é, né, porque, enfim, os arquivos já digitalizados, já prontos para a gente trabalhar, eles estavam lá disponíveis, né? Enquanto, na verdade, enfim, a gente sabe que em outros acervos do Brasil, certamente a gente poderia ter encontrado essas imagens, mas isso requer, então, todo um procedimento, né, toda uma organização de digitalização das imagens e tal, que, enfim, infelizmente, em, algumas instituições fora do Brasil está mais avançado que aqui, e aí acabou que foi mais simples encontrar lá. Mas a gente teve uma parceria muito legal da Pinacoteca de São Paulo também, onde tem muitas imagens dessa iconografia que a gente conseguiu usar, do IMS também, enfim. E aí, bom, falei só do Rugendas e do Debré, mas enfim, tem vários outros, né? Tem o Ferrario Giulio, tem o Maximilian Prince von Wied, enfim, nomes que eu também fui descobrindo ao longo da pesquisa. Agora, em relação ao licenciamento mesmo, eu acho que foi um licenciamento relativamente fácil, uma vez que as fontes tinham sido encontradas, é, o licenciamento em si, né, né, a obtenção dos direitos, foi simples no sentido de que todas essas obras elas já estão de domínio público. Então, não havia de negociar nenhum direito em relação às imagens em si, mas tinha todo um certo trâmite para algumas imagens para obter elas na melhor qualidade possível, né? Então, foi mais isso, mas o processo de licenciamento em si, né, devido ao material pertencer ao domínio público, é, não foi não foi tão complicado assim. Mas realmente, né, como você falou, Helena, tem toda essa parte burocrática, né, que tem que encarar. Então, eu vou passar logo para Vero, pedir para Vero falar um pouco, aproveitar o gancho que o Alex falou sobre esse elemento que é muito importante do filme também, que é a natureza, né? E eu acho que a Vero traz isso, assim, tipo, quando vem o som do filme, vem outra cara. Falando um pouco também sobre o processo da montagem, que aí já é a parte que eu posso comentar um pouco, que a gente montou todo o filme e aí depois veio o som. E aí, quando o som entrou, o filme virou outra coisa. Então, queria que a Vera falasse um pouco sobre esse processo também de criação dessa parte do som. Bom, hola a todos, todas, todos. Então, quando a Cris me chamou para participar do filme, e ela me contou um pouco que se tratava, eu senti que era assim um filme para mim, porque eu estou morando na Serra do Rio de Janeiro e minha prática assim, com gravação de campo tem muito de gravação dos entornos naturais, de paisagem sonora, de recolecção de sons da fauna que tem aqui presente. Então, eu senti que já tinha um acervo próprio de sons de natureza que iam a cair muito bem com o filme, por ser uma região muito próxima e com características muito similares sonoras. Então, tive toda essa camada de sons da natureza, assim, com muitos sapos, insetos, cigarra, pássaro, cachoeira, e que até teve momentos no filme que tiveram assim como um protagonismo, o som da cigarra, por momentos no só é um som de natureza, sino é um som que está marcando uma tensão ou um momento assim para destacar do filme. Então eu também fiquei assim muito impactada pelos caminhos que esse som vai tomando também, de ser
no solo un registro, ¿no? Sino también a funciones que él comienza a cumplir. Y también debido, aparte de la criación y la pesquisa, que también a Cris llegó con mucha pesquisa previa sobre historia, y yo fui pesquisar con las músicas de todas esas comunidades que en los filmes se encuentran, que se escuchaban a Suiza en esa época, cuál es la característica de la música de los indígenas, mismo los quilombolas, y también criar algunas músicas originales para acompañar ou para acrescentar significado no filme. Então, eu acho que foi um processo assim muito rico, que teve diferentes assim, áreas dentro, que foi isso, a gravação de campo, a pesquisa, a criação, a apropriação também de músicas, de sons. Então, eu achei um processo muito rico e achei que ficou muito bom, realmente, com as imagens, as texturas. Também estou muito contenta com o resultado do filme. Fico feliz e agradecida por poder ser parte. Legal, Vera, obrigada. Bom, acho que a gente já está finalizando, né? Eu vou falar rapidamente sobre a parte da montagem, se a Cris quiser comentar também. Fiquei muito feliz com o convite, né, para fazer assistência de montagem, Visões. Era a primeira vez que eu estava fazendo assistência de montagem em um filme de 16 e de um filme experimental. Então, foram várias coisas, várias novidades, né? A Cris me mostrou, eu lembro, nos nossos primeiros encontros, foi o filme, dois filmes do Aconfrá, que eram nossas principais referências, assim, de montagem. E eu adorei também, porque, enfim, ele usa muito ritmo, né? Eu gosto muito de trabalhar com ritmo. Então, eu tentei incorporar ao máximo, assim, essa referência. E acho que o principal desafio, assim, durante a montagem foi justamente juntar, né, essa parte das imagens de acervo com as imagens que a gente tinha produzido. E eu acho que a gente conseguiu um bom resultado, assim, um excelente resultado, porque é isso, assim, são dois elementos que parece que eles são dois filmes diferentes, mas eles têm uma ligação ali. E, enfim, a gente também provoca muito ao espectador que está assistindo a fazer suas próprias ligações também. Teve um amigo meu que classificou o filme como um sonho distante. E eu acho que essa classificação ela faz sentido, assim. Eu acho que o filme, quando você está assistindo, parece um sonho distante. Durante a edição, acho que só uma coisa rápida, assim, para falar, que a gente tinha esse grande desafio, que era juntar as imagens filmadas com as imagens do século XIX, né? E será que ia dar certo? Será que eu combinar? A textura desses desenhos eram lindos, a textura do 16 é linda. O que a gente vai ganhar, o que a gente vai perder? E aí, quando ele era feita a primeira sobreposição, que a gente viu que tinha dado certo, foi como se abrisse uma porta, né? Bom, agora a gente atravessa essa porta e a gente vai ver que a coisa vai conversar, assim. Foi muito bacana isso. Eu lembrei uma coisa que eu ia falar, que eu esqueci. Que, como eu disse, né, era a primeira vez que eu estava trabalhando mesmo com o cinema experimental. E vários momentos eu ficava assim, Cris, mas será que tá dando para entender? Será que tá dando para entender? E a Cris falava, cara, mas a ideia não é entender. A ideia é sentir, a proposta do filme é explicar, outra. Né? Entender. Até que a gente quer entender, mas não precisa explicar. Sim, não é ser um documentário didático, daquele estilo, quadradão, reportagem, enfim. E isso também foi um desafio legal para mim, porque te convida a pensar outras formas de trabalhar a imagem e som, né? Enfim, acho que é isso. Temos pouquíssimo tempo restante. Alguém mais quer falar alguma coisa, algum comentário? Agradecer? Não, acho que Raquel, foi ótimo, galera. Tudo certo. Agradecer. Obrigado. Obrigada, pessoal, pela Todos nossa equipe. Vocês são todos incríveis, assim, realmente faltou o meu agradecimento, assim. Agradeço muito mesmo. A parceria de todos vocês foi fundamental, né? Todos sabem o quanto foram indispensáveis e a gente tem essa criação presente aí de todas as assinaturas com muita força. Agradeço muito aí, podermos ter feito junto esse trabalho. É isso aí, pessoal. Obrigada pela parceria. Foi realmente uma experiência e tanto. Maravilhosa. Parabéns para a equipe. Sim. Parabéns. Parabéns para a equipe. É isso, acho que isso a gente encerra esse vídeo.
Então, pessoal, Visões do Paraíso estreia na terça-feira, dia 30 de maio de 2023, às 18 horas, no canal do YouTube da Cris Miranda.